Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 25 de junho de 2025, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025. Uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Estamos hoje na lição de número 176, é a sexta da nossa quinta revisão, né? E vamos revisar as lições 161 e 162. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Eu sou como Deus me criou. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Vamos a nossa oração da revisão 5. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade. E fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti, queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena, ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim trazemos a ti a nossa prática, e se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que tu nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que tu nos tens dado. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Então, essa é a nossa revisão 5. Revisamos as lições Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus, e eu sou como Deus me criou, ok? Muito bem. Então, é isso. Passamos para a leitura do livro da Melody Beach, A Linguagem da Liberdade. O título do texto do dia 25 é Bloqueando-nos. Às vezes, para proteger a nós mesmos, nós nos bloqueamos de uma pessoa com quem temos um relacionamento. Nosso corpo pode estar presente, mas não nós. Não estamos presentes para participar do relacionamento. Nós nos fechamos. Às vezes, é apropriado e saudável fechar-se num relacionamento. Podemos realmente estar precisando de um tempo. Às vezes, porém, nos fechamos por puro derrotismo. Deixar de ser vulnerável, honesto e presente para outra pessoa pode pôr fim a um relacionamento. A outra pessoa não pode fazer nada no relacionamento enquanto nós não nos fazemos presentes. Fecharmos a nós mesmos nos torna indisponíveis para aquele relacionamento. É comum ocorrerem períodos temporários de fechamento num relacionamento, mas não é saudável fazer disso uma prática constante. Pode ser um de nossos artifícios de sabotar relacionamentos. Antes de nos bloquearmos, precisamos indagar a nós mesmos o que estamos esperando conseguir. Precisamos de um tempo para resolver alguma coisa, para nos curar, para crescer, para pensar. Precisamos de algum tempo fora desse relacionamento ou estamos retornando às nossas velhas práticas, escondendo-nos, fugindo e terminando relacionamentos porque estamos com medo de não podermos tomar conta de nós mesmos de outra forma. Precisamos fechar-nos porque a outra pessoa realmente não é segura, é manipuladora, é mentirosa ou age viciosamente ou abusivamente? Estamos fechando-nos porque a outra pessoa se fechou e nós então não queremos permanecer disponíveis? Trancar-nos, isolar-nos, fechar-nos
fecharmos-nos a nós mesmos e remover a nossa presença emocional de um relacionamento é um instrumento poderoso. Precisamos usá-lo com cuidado e responsabilidade. Para conseguir intimidade e proximidade num relacionamento, precisamos estar presentes emocionalmente. Precisamos estar disponíveis. Deus, ajude-me a eu estar emocionalmente disponível nos relacionamentos nos quais desejo estar, né? Então, às vezes, nós reclamamos que temos um parceiro ou parceira indisponível para uma relação. Mas nós precisamos, nesse caso, avaliar a nossa própria disponibilidade, tá? Especialmente no caso feminino, né? Uma queixa muito comum entre as mulheres é: este homem é indisponível emocionalmente. Então, para a mulher que está nesse dilema, a minha pergunta é: o quão aberta você está para receber amor? Não é para dar amor, não, tá? Porque, de um modo geral, nós mulheres somos bastante hábeis na arte de amar o outro. Ainda que seja um amor maluco, enfim, um amor codependente, mas nós vamos ao encontro do outro, normalmente cheias de amor para dar, né? E aí a minha pergunta é: vamos avaliar a sua disponibilidade para receber amor? Porque se você não tem disponibilidade para receber amor, então você não pode, você não tem como atrair um parceiro disponível para dar amor a você. Concorda comigo? O outro é o seu espelho, não é mesmo? O outro é o seu espelho, né? Eu quero comentar aqui o comentário da Valéria Atência. Ela mandou uma mensagem no vídeo de ontem. Valéria, de curiosidade, esse seu sobrenome é espanhol? É lindo, Atência. Ela botou um comentário assim: eu tentei convencer o meu ex-marido a parar de me trair por 10 anos, respondendo a pergunta que eu fiz no vídeo de ontem, né? Não vou me incumpridar nesse assunto dos relacionamentos amorosos, porque a gente não tá nesse tema, né? Ainda. Vou pedir a Valéria para me lembrar disso quando a gente for falar de relacionamentos, para você, Valéria, comentar, né? Daqui a alguns meses, quando a gente terminar a parte de dinheiro e profissão, eu vou pedir a você para comentar de novo, porque esse seu comentário vai dar um bom comentário, né? E eu só queria te chamar a atenção para uma coisa. Você botou assim: tentei convencer o meu ex-marido a parar de me trair por 10 anos. Então, esse olhar é assim: por que você está me traindo, fulaninho? Mas, na verdade, esse olhar ele é equivocado. O fulaninho, seu fulano aí, que a gente não sabe o nome desse cidadão, ele não está te traindo. Ele é infiel. São duas coisas diferentes. Vou me fazer entender. Não é pessoal. Não é com a Valéria. Se fosse com a Ingrid, ele continuaria sendo infiel. Se fosse com a Nilza, ele continuaria sendo infiel. Se fosse com a Jaque, ele continuaria sendo infiel. Ele é infiel. Foi assim que ele aprendeu a amar e a se relacionar. Por que, Jaque? Bom, os porquês podem ser diversos, mas de uma forma geral, na raiz da infidelidade masculina está um vazio muito grande. O homem tem um vazio, que esse vazio vem do fato de ele estar completamente comandado pelo sistema de pensamento do ego, né? E ele tenta aplacar esse vazio tendo aventuras conjugais com mulheres que num primeiro momento olham para eles com um olhar cheio de admiração. Só que à medida em que essas mulheres vão se relacionando com eles, o tempo vai passando, elas começam a observar que o fulano ali era um embuste, né? Não era um embuste? Como eu costumo dizer, que eu adoro a expressão italiana, era um empiastro, né? Era um empiastro, né? Era uma chave de cadeia
como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, né? Chave de cadeia. E aí aquela admiração nos olhos da mulher, que é o que o homem busca com tanta ansiedade, essa admiração ela vai caindo, ela vai diminuindo. Poxa, mas não era aquela Coca-Cola toda que eu achei, né? E a mulher normalmente é idiota. A mulher que é a amante, ela é imbecil. Porque o cara chega pra ela e fala assim, a minha mulher não me compreende, a minha mulher é uma megera, a minha mulher, nossa, a minha mulher, se você conhecesse a minha mulher, você ia entender porque eu sou infiel. E essa mulher, a número 2, digamos assim, ela acredita. Mas, normalmente, por pouco tempo, né? Se esse relacionamento prossegue, esse nível de admiração também vai lá para baixo. E aí ele não consegue mais a recompensa que ele estava buscando. Que ele, equivocadamente, acha que vai suprir o vazio dele. É a mesma coisa quando a gente vai para uma droga. A gente vai cheirar, fumar, beber, encher a cara, porque nós queremos aplacar o vazio. Mas vocês que são meus alunos já sabem que só existe uma doença, que é o seu afastamento de Deus. Então só existe uma cura. É assim que Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres. É a minha reunião com Deus. É a minha religação com o meu Pai. Correto? Não é assim que funciona? Então ele está buscando, é o jogo do ego, busca e não acharás. Ele está buscando a chave que ele perdeu na garagem, na rua embaixo do poste. Mas ele perdeu a chave na garagem, mas ele busca na rua embaixo do poste porque lá está iluminado, né? Então esse homem continua sem olhar para dentro, tá? Então é muito diferente eu falar assim, fulaninho, você pare de me trair. Ele não tá me traindo, não é pessoal. Ele é infiel. Ou ele está, melhor dizendo, numa manifestação fenomênica temporária. Se ele quiser, ele pode se corrigir, se ele achar que vale a pena, de infidelidade. Então, Valéria, eu sou psicanalista, né? Então eu não perco a palavra. A palavra, tentei convencer o meu ex-marido a parar de me trair. Na verdade, ele nunca te traiu, mas ele sempre foi infiel. Por 10 anos ele foi infiel. Entende a diferença? Não é, pessoal, a gente tem que aprender a separar o que é do outro, do que é nosso, do que é do relacionamento. Ele nunca te traiu, mas ele tem essa expressão fenomênica infiel. Então eu vou dar um exemplo mais concreto para vocês poderem entender. Eu tenho uma cobra. A Marianne Williamson, ela tem um livro maravilhoso chamado O Valor da Mulher. Vou ver se eu consigo o PDF dele para vocês. Vou botar lá no canal no Telegram. E ela usa essa metáfora da cobra, né? Então você tem uma cobra, né? E aí você resolve que você vai lá brincar com a cobra. Brincar com cobra não é uma boa ideia, né, gente? Mesmo que seja uma cobra não venenosa, né? Não é uma boa ideia a gente brincar com cobra, né? É diferente de você brincar com um cachorro, com um gato, né? Gato é um bicho difícil de brincar, né? Você tem que saber brincar com o gato. Porque o gato, ele é muito temperamental. Então, o gato, ele vai de A a Z em 5 segundos. Se ele se irritar com você, ele te mete a boca, né? E metem mesmo. Pode ser o Aslan. Quando ele fica puto comigo, o Aslan me dá uma mordida. Só que eu já conheço ele. Meu animal tem 3 anos e meio, enfim. Né? Conheço ele muito bem, sei lidar com ele. Sei que estou irritando ele. Sei que estou passando dos limites, porque eu conheço muito bem ele, mas eu sou implicante, né? Bom, então voltando. Você vai lá brincar com a cobra, né? Aí você reclama porque a cobra te picou. Aí você fala pra cobra assim, você precisa parar de picar as pessoas e de envenená-las com o seu veneno. Aí a cobra vai virar pra você e vai falar assim, hã?
Eu sou uma cobra. É da minha natureza picar e envenenar. Eu sou uma cobra peçonhenta. Não mexa comigo. Então, olha, eu atribuindo à cobra algo que é da natureza dela e eu levando para o lado pessoal. Então, a minha pergunta para você, Valéria, é a seguinte. Seu fulano, esse filho de Deus perfeito, que compartilhou com você a vida durante 10 anos, seu fulano já era infiel quando vocês namoravam? Seu fulano já era infiel quando vocês noivaram? Seu fulano já era infiel? De repente vocês eram amigos, ele já traía a namorada dele anterior? Aí você pode dizer pra mim assim, não, 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 não e não e não, não. Não era infiel. Era ótimo. Casou comigo. De repente começou a manifestar a infidelidade. Então a minha pergunta pra você era, seu pai era infiel? Seu avô era infiel? Você assistiu a live de domingo à noite? Seu tio era infiel? Quem era infiel? Era infiel. Gente, existe um grupo de homens muito comum aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito comum. Se você chegar, por exemplo, num país desenvolvido, é bem menos comum. Bem menos. Acontece, mas acontece muito menos. A minha pergunta para você existe um grupo de homens que entendem que ser infiel, estar infiel num relacionamento é uma forma vantajosa de se relacionar. Ele se sente no poder, esses homens se sentem no poder, esses homens se sentem no controle. Esses homens são incapazes da entrega amorosa. Por isso que o cara tá sempre ciscando. Mas isso é dele, não é seu. Então a minha pergunta para você é a seguinte: quando você viu os primeiros sinais de infidelidade, você não tomou uma atitude, porque você falou assim para mim: tentei convencer o meu ex-marido a parar de me trair por 10 anos. Então, como ele via que você não tomava uma atitude, ele falava assim: eu vou ficando. Aqui tem uma comodidade pra mim, tem um ganho aqui pra eu ficar com a Valéria e eu ter a fulana, a Beltrana, né? Tem um ganho. Então, eu tô bem, eu tô aqui tendo 2 pelo preço de uma, né? E tem uma coisa aí bem freudiana no homem infiel, bem freudiana, tipo, Freud explica mesmo. Gente, Freud era bom, garanto pra vocês. Que é um homem que tá preso lá no complexo de Édipo dele, ele não consegue, ele separa as figuras femininas, então, dentro da cabeça louca dele, ele separa. Então, ele precisa de uma mulher pra ser a mulher dele, a dona lá sacrossanta do lar, e ele precisa de outra mulher pra ser a amante dele. Ele não consegue unir essas 2 mulheres, né? E aí talvez ele tenha que ter uma outra mulher para ser a amiga dele, a conselheira dele. E aí talvez ele tenha que ter uma outra mulher para ser a, sei lá, a advogada dele. Aí ele precisa de uma outra mulher para ser a psicóloga dele. Aí ele precisa de uma outra mulher que é a mãe de santo dele. Conclusão, quando você vê, o homem tem 5 mulheres e é emocionalmente dependente de todas. Entendeu? Pô, Jaque, mãe de santo, você exagerou. Não, a mãe de santo dele. A mulher que joga tarô pra ele. Gente, eu conheço homem assim, tá? A mulher que joga cartas pra ele. Que diz pra ele o que ele tem que fazer da vida dele. Ele vai na cartomante pra ela dizer o que ele tem que fazer na vida dele. Da vida dele. Nada contra as cartomantes, tá, gente? Inclusive, eu jogo tarô. Tá bom? Nada contra, eu amo todas. Nada contra as mães de santo, eu amo todas. Eu amo todas. Se não estiver fazendo mal pra ninguém, não estiver matando bicho, tá valendo tudo, entendeu? Nada contra, não me entendam mal, tá bom? Então é isso. Antes de passar pro sucesso sagrado, agora eu quero falar sério, né? Já fiz piada aqui até dizer chega. Não sei como é que vocês me aguentam, gente. Eu quero falar de um assunto sério. Tem uma aluna minha que vocês conhecem, que é a Solange. E a Solange é muito querida, né? E hoje de manhã a Solange mandou um áudio pra mim
me dizendo que o Félix, o gatinho dela, faleceu. Fez a passagem para o plano espiritual. Ontem, eu acho. Ela vive na Tailândia, em Bangkok. Tenho que juntar dinheiro para ir visitar Solange em Bangkok, que eu ainda não conheço a Tailândia. Ainda. E ela me mandou uma mensagem e ela tá lá na Tailândia cheia de floral, porque ela veio pro Brasil e levou floral pro ano inteiro. O floral numerológico, cuja fórmula eu prescrevi para ela, né? Se você quiser a sua fórmula floral numerológica para 2025, me mande um e-mail. E ele estava tomando uma fórmula floral que eu prescrevi para ele, mas ele estava com problemas renais severos, né? Então eu falei para ela, vamos fazer uma coisa, você vai começar a dar o seu floral para ele, porque tem umas essências no seu floral que vão ajudá-lo bastante. Eu sei, foi eu que fiz, tem uma fórmula, né? E aí a coisa se apressou e se resolveu, né? Ela tinha estado na Inglaterra também, ela comprou o Rescue, ela começou a dar o Rescue Remedy para ele. Então o Rescue é um floral que, se você tiver para morrer, ele te ajuda. Ajuda você a fazer a sua passagem de uma maneira mais suave e mais rápida. Então o Félix morreu, né? E o Félix era tão filho da Sol quanto o Aslan e Shakti Maria são meus filhos, né? Eu tenho dezenas de fotos do Félix. Tem foto do Félix no meu Instagram, do lado de uma estátua de leão. Hilária a foto, né? Mas vocês sabem por que eu tô contando isso para vocês? Porque a Solange, ela é uma aluna extremamente dedicada de um curso em milagres. Ela levanta às 6 da manhã, domingo, para acompanhar a live do livro texto. Ela é extremamente dedicada e ela já tá comigo há um bom tempo, né? E ela falou para mim um negócio que para mim é o suprassumo da evolução que o aluno de um curso em milagres obtém. Ela falou assim, Jaque, eu não vou mentir para você que eu não esteja triste. Eu estou triste. Era o meu filho, né? O meu querido, sei lá, falou alguma coisa assim, não me lembro. Mas eu estou em paz. Eu estou em paz. E ele morreu nos meus braços. Eu acordei numa determinada hora da madrugada e fui vê-lo e botei ele no meu colo. E ele fez a passagem nos meus braços. Então, gente, só quem tem bicho entende esse amor, né? Se você não tem, não gosta, não ama, não cria, não cuida, você não vai entender. Você vai achar que eu e a Solange somos loucas, né? Mas é difícil, né? A maioria de vocês aqui, meus alunos, a maioria absoluta tem animais de estimação, né? E eu sempre exorto aqueles que não têm, que adotem, que tirem um animal da rua, de um abrigo. Há muitos animais precisando de um lar, né? E de um lar amoroso. Imagina, um animalzinho vai trazer tanta cura para você. Nossa, meu gato me cura todo dia, né? Quando eu viajo é uma solidão para ele, solidão para mim, né? Então, é uma perda muito grande. É a perda de um filho. Eu escrevi para ela, eu falei, você perdeu o seu filho felino. Ela mandou cremar o Félix. O Félix foi cremado. Olha que lindo, gente. Ai, maravilhoso, amei. Né? E as cinzas foram jogadas no rio. Olha, eu amei tudo, achei maravilhoso. E ela falou, eu sinto a presença dele aqui comigo. Sim, ele ainda tá lá na casa. Eles demoram um pouquinho para subir pro plano espiritual, né? E é isso. Eu estou triste, mas eu estou em paz. Eu estou passando por um problema sério na minha vida, mas eu estou em paz. Eu estou passando por uma perda grande na minha vida, mas eu estou em paz. Eu estou passando por uma reestruturação difícil no meu trabalho, mas eu estou em paz. Esse é o aluno de um curso em milagres. Até porque, à medida em que nós fazemos essa escolha que estamos fazendo nesse ano, escolhemos para nós a vida de felicidade perfeita, que é a vontade de Deus para nós, e nós sabemos que isso é real, que isso é verdade, então reestruturações acontecerão em nossas vidas. E nós temos que nos abrir para podermos fluir com essas reestruturações, para podermos permitir que essas reestruturações aconteçam, para que essa vida possa mudar, tá bom? Capítulo 3 do livro Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros.
a chamada para a grandeza, primeiro estágio. Então, primeiro estágio qual é? A gente leu aqui, é a chamada para a grandeza, não é isso? É aqui que todos nós começamos. E aí ela cita uma frase que eu achei muito impactante. E se a sua fome for sagrada? Fome de quê? Fome de mudança. Não se contente com a pequenez, apenas com a magnitude, que é o seu lar. Você não tem que se esforçar por ela, porque você já a tem. Toda a luta deve ser direcionada contra a pequenez. Um curso é milagres. Infelizmente, ela não cita a localização do texto, então eu sou obrigada a fazer uma tradução tosca diretamente do inglês para o português, tá bom? Eu vividamente me lembro de ter me levantado na primeira manhã do meu primeiro peraí, só um minuto, gente. Da minha primeira das minhas primeiras férias de 4 dias do trabalho, que a minha mentora de negócios tinha fortemente me recomendado. Isso aconteceu no fim do mês de julho de 2009. Eu precisava de uma parada. Eu tinha febrilmente, mas futilmente buscado um objetivo muito ambicioso. Fazer milhões de dólares, ajudar a milhões e dar milhões de dólares. O que seria o tema, né? O assunto do meu próximo livro. O Homem do Ferro Velho. O Homem do Ferro Velho, ele é persistente, né? Já é a segunda vez que ele vem. Agora, 3 anos e dúzias de entrevistas mais tarde, depois, né? O livro permanecia não escrito e o meu objetivo não alcançado. Eu tinha passado toda a minha carreira ajudando as mulheres a alcançarem o sucesso financeiro. Lembrando que esse livro, o foco é para as mulheres, né? Mas eu não deixarei meus alunos homens de lado jamais, tá? Mas eu não estava nem perto do meu objetivo de ganhar 7 dígitos, né? 1 milhão, passar para casa do 1 milhão. De fato, esse tinha sido o meu ano menos lucrativo em eras. E eu não tinha nenhuma pista do porquê isso tinha acontecido e do que fazer a respeito disso. Eu me deitei na minha cama por um pouquinho de tempo, me afundei profundamente na autopiedade, até que eu me forcei a mim mesma a me levantar. No meio do caminho para o banheiro, eu parei, mortificada. Repentinamente, do nada, eu ouvi uma voz distinta na minha cabeça que dizia, com uma autoridade de comando: busque a grandeza. Gente, era o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente. Eu não quero ficar falando palavrão aqui nesse vídeo, mas eu só tenho uma palavra para descrever o Espírito Santo. O Espírito Santo é F. Sabe como é? Ele é F. F mesmo. Ele ontem falou um negócio comigo, cara. Eu também caminhando, fazendo um negócio toda apressada no meu trabalho. Ele falou blá, 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 blá. Eu falei, não pode ser. Ele repetiu. Repetiu ainda umas 2 vezes para eu poder acreditar. O Espírito Santo tem essa gentileza comigo, sabe? Ele sabe que eu sou uma aluna teimosa, abessa. Então ele repete na minha cabeça. Essas 3 palavras me atingiram com a força de um raio. Foi exatamente o que aconteceu comigo ontem. Elas vieram do nada, de um lugar muito profundo, de algo muito sábio.
A grandeza não era o termo que eu frequentemente usasse antes disso. Corri de volta para a cama, agarrei o meu diário da mesinha de cabeceira e comecei a escrever. Vocês têm o caderninho e vocês têm a agendinha, não tem? Agendinha 2025. Tá todo mundo aí anotando, né? 25 de junho de 2025, todo mundo anotando, né? As mensagens do Espírito Santo, não tá? Porque eu tô. Eu tenho 1 dúzia de cadernos e 1 milhão de canetinhas. Não era exatamente isso que eu queria, grandeza. As palavras, então, fluíram rapidamente, sem eu pensar, e automaticamente. Eu tenho estado tão focada em alcançar a fama e a fortuna, em fazer milhões, em ajudar milhões, mas esses são todos objetivos do meu ego. A minha alma tem ansiado por algo muito diferente. A minha alma quer a grandeza. Isso nunca tinha me ocorrido até aquele momento. Então havia uma distinção. Eu continuei escrevendo. Fazer milhões parece ser o próximo passo óbvio. E isso me parecia impressionante, e isso certamente estava alimentando o meu ego. Ela bota ego com letra maiúscula, gente, que terror. Isso me incomoda. Ela escreve a frase inteira com minúscula e bota ego com letra maiúscula. Como assim? Isso só pode ser um erro da editora. O que eu não compreendia é que a minha alma com letra maiúscula, estava faminta. Meu Deus, o Espírito Santo mandou a letra ali de cara. O Espírito Santo não tem dó, né, gente? O Espírito Santo, quando vem, ele mete o pé na porta. Nunca tinha me ocorrido, até aquele momento, que houvesse uma distinção. E eu continuei escrevendo. Não, já li. Pausando para digerir a nova intuição, o novo insight, né? Adoro essa palavra. Essa compreensão intuitiva, eu tinha sido atingida por uma metáfora que descrevia perfeitamente o meu predicamento atual, presente. Buscar a fama e a fortuna é a busca por validação externa para preencher um vazio interno, meu Deus, eu esqueci a palavra, meu Deus, um vácuo, né, interno. É como viver de crédito, uma ilusão falsa que esconde a falta e a privação. A grandeza, por outro lado, é a busca do significado e do impacto. Viver uma vida ao extremo enquanto se vive o legado, enquanto se deixa um legado para o mundo. Uau! Gente, eu sempre pensei dessa forma, sabia? Em tudo que eu fiz. Em tudo que eu fiz. Eu sempre fui pela contribuição. Onde é que eu posso ajudar mais aqui? Onde é que eu posso ser útil? Muito bem. Foi um momento eureka, ou um momento ahá, né? Como eles dizem, os americanos. Todos aqueles sentimentos contra os quais eu estava me debatendo, a exaustão, a autopiedade, a frustração, eram de fato os sinais de que a minha alma estava me chamando à grandeza, a craseado. A minha alma estava me chamando à grandeza, a com crase. Eu tinha estado buscando a fama e a fortuna para justificar o meu valor, mas o que eu tinha verdadeiramente meu tablet passou aqui por uma atualização bizarra. Aquilo pelo qual eu estava realmente ansiando eram as oportunidades para realizar o meu propósito, viver a minha verdade e aí causar um impacto. Eu ainda queria ganhar mais. Eu também, gente. Se você puder me fazer um Pix para me ajudar, eu te agradeço, tá?
JACKIE ponto final, mariano@icloud.com, jack.mariano@icloud.com, meu e-mail, minha chave Pix. Mas os milhões não eram mais aquilo pelo que ansiava. Eu poderia, inclusive, quase ouvir a minha alma, quase, suspirando de alívio. Sua alma não tem a menor pretensão de ficar milionária. Não tem. Ficar milionário, ficar milionária, viver uma vida boa, ter muito dinheiro tem que ser a consequência e não o objetivo. Eu gastei o resto do dia revisando as minhas transcrições das minhas entrevistas com as mulheres que tinham feito milhões. Neste momento, eu li as entrevistas com uma perspectiva nova, graças à minha nova compreensão. Claramente, eu tinha visto algo que me tinha escapado completamente. Cada pessoa entrevistada tinha recebido uma chamada para a grandeza. Mas não foi até muito mais tarde, se não para todas, que essa mulher tinha compreendido o que isso significava, tá? Uma empresária, na verdade, me disse: a dor é o catalisador para você encontrar a sua alma. É fascinante que eu nunca tenha notado antes essa citação até que eu li novamente as entrevistas durante esse tempo que eu fui lá rever tudo, né? Gente, caderninho, agendinha, dentro da bolsa, tá? Os insights, eles aparecem. E vocês podem falar assim pra mim: já que eu tenho meu bloco de notas no celular, escrever à mão é outra jogada. Escrever à mão é outra jogada. A neurociência já provou por A mais B que quando você tá escrevendo à mão, você retém muito mais o conhecimento, tá? A chamada é a sua alma, o chamado é a sua alma convocando você para um nível mais elevado. Uma nova fase, o seu novo capítulo. É um convite, ou mais precisamente um comando, com uma mensagem urgente. Algo precisa mudar. Há um outro jeito e você pode, se você precisar, encontrá-lo. Não, e você precisa encontrá-lo. Há um outro jeito e você pode, você precisa encontrá-lo. Ah, Jesus, obrigada porque você nos trouxe esse livro maravilhoso. Jesus, você nos trouxe esse outro jeito. Gente, eu falo isso aqui, eu me conecto rapidamente com essa energia. Gente, Jesus é o cara, né? Maravilhoso. Bem-vinda à segunda vinda, ó Mestre Jesus. Com uma mensagem urgente. Algo precisa mudar. Há uma outra forma e você precisa encontrá-la. E aqui está o que eu escrevi no meu diário naquela manhã do meu retiro. Me pareceu que eu estava tomando um ditado diretamente da minha alma. Gente, ontem, a mensagem que eu recebi, eu não posso contar pra vocês porque foi muito pessoal. Foi muito pessoal, mas foi assim, cara, foi tipo assim, foi tão direto e foram coisas tão bizarras que eu ouvi que eu jamais teria tido a criatividade de inventar aquilo, sabe? Ou então eu tô perto mesmo do delírio de ser internada. Se eu sumir daqui é porque algum parente meu descobriu esse canal e ouviu e veio aqui me chamar pra me internar, tá? Pare o que... aí é o transcrito dela, do diário, tá? O texto que ela transcreveu. Pare o que você estiver fazendo. Preste atenção. É o momento de jogar um jogo maior. É o momento de possuir o seu próprio poder e de honrar o seu próprio valor. Não numa falsa arrogância ou numa confiança que está sendo simulada, né? Fingida. Mas na aceitação humilde de que você está nesse planeta por um propósito e que você tem tudo aquilo de que você precisa para cumpri-lo. É o momento de encontrar e realizar o seu propósito com confiança e gratidão pela graça e pelas dádivas conferidas a você.
sabendo que você está aqui para fazer o trabalho de Deus. Eu poderia encerrar esse vídeo agora. Eu não tenho que falar mais nada, né? O texto já fala por si, né? Eu tô até em choque. Vou ler de novo. Pare o que você está fazendo. Preste atenção. É o momento de você jogar um jogo maior. É o momento de você possuir o seu próprio poder e honrar o seu valor. Não em falsa arrogância ou confiança fingida, mas na humilde aceitação de que você está neste planeta por um propósito e que você tem tudo o que é necessário para realizá-lo. É o momento de encontrar e realizar o seu propósito com confiança e gratidão, pela graça e pelas dádivas que foram conferidas a você, sabendo que você está aqui para fazer o trabalho de Deus. Gente, se a sua alma, ela chama de alma aqui, né? Eu já percebi que ela não gosta muito de dar a conotação religiosa para o curso que eu dou, né? Vocês sabem que a minha conotação aqui é absolutamente religiosa. Talvez não religiosa, mas os termos que eu uso são religiosos. Porque para mim o curso foi ditado por Jesus. E para mim o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então para mim não existem conflitos com o Espírito Santo, com Jesus, com a mensagem da crucificação. Eu não tenho conflitos com isso, né? Então mas ela diz que ela ouviu isso da alma dela. Para mim ela ouviu isso do Espírito Santo. Tudo bem. Em algum nível são sinônimos. Mas você imagina você acordar de manhã e o Espírito Santo falar isso aqui com você? Você precisa de mais alguma coisa, gente? O que a gente precisa na vida? É só se conectar com o Espírito Santo. Mais nada. Ah, Espírito Santo. Né, uma aluna minha me mandou uma mensagem no sábado, eu acho, sexta-feira, me perguntando como é que eu estava com relação às guerras, aos conflitos que estão acontecendo. Tranquila, tranquila. Já saímos da linha temporal da Terceira Guerra Mundial? As coisas estão se desenrolando porque tem que se desenrolar. Porque as pessoas precisam despertar. Tranquila, orando para que todo mundo fique bem. Né? Orando para que todo mundo fique bem. Orando para que tudo que seja feito para minimizar isso, para fazer com que isso fique curtinho, seja feito, né? Meu mestre David Wilcock previu essa guerra, acho que tem uns 3 meses. Uns 3 meses, quer dizer, ele não previu, né? O arcanjo Miguel que fala lá com ele, que falou pra ele que a guerra ia acontecer. E ele falou uma frase na aula de domingo que eu tava assistindo, gente, que foi chocante. Ele falou assim: enquanto você não parar de ver o noticiário, você não vai conseguir ascender. Você não consegue a ascensão. A ascensão não está facultada àqueles que veem os noticiários. Então, eu não vejo. Então, pra mim, ok, beleza. Beleza mesmo. Mas aí a minha pergunta pra vocês é a seguinte: você vai conseguir abrir mão de ver o noticiário em prol da sua ascensão espiritual? Porque pra mim foi um golpe tão duro, sabe? Ele foi tão duro. Ele falou: olha, a mensagem é essa. Se você não parar de ver o noticiário, você não vai ascender. Uau! Uau! E aí? O que a gente faz? A gente pode abrir mão disso? É isso. Gente, não tenho mais nada o que falar. Já falei demais. Lição 176. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Deus é só amor e, portanto, eu também. Eu sou como Deus me criou. Deus é só amor e, portanto, eu também. Meus amores, minhas amoras, comentem. Curtam. Compartilhem. Me apoiem financeiramente, se vocês gostam do meu trabalho. Assistam a live de domingo. Não ficou pedra sobre pedra depois daquela live dentro da sua cabeça ruim? Tá bom? Então é isso. É isso. Essa era a mensagem do dia de hoje. Eu tô até meio chocada. Essa revelação aí foi forte. Tá bom? Meus amores, minhas amoras, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.